Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Ardan foi questionado na frente do jornalista, da família, de todo mundo ali, se ele de fato se casou sem contar nada para a família. Então, logo depois, foi aí que a Auliá tentou de alguma forma contornar aquela situação, mas mesmo assim, vocês sabem como é jornalista, ficam catucando o tempo todo até que eles conseguiram se sair. Só que quando ele chega lá fora, tá uma tuia ali muito grande de repórteres de todo jeito, tirando foto, tentando obter ali o máximo de informações. Então começa a perguntar ao Ardan que, por favor, que eles queriam ali apenas fazer algumas perguntas, e começa a logo perguntar para ele se de fato ele se casou sem que a família dele soubesse. A Auliá, mais uma vez, ela tenta contornar tudo aquilo e pede a eles que, por favor, que tudo o que aconteceu ali foi um mal entendido, que o filho dela não é casado, mas eles continuam ali insistindo para que ele diga agora mesmo. A Auliá mais uma vez interrompe e pede a eles que, por favor, que eles respeitem esse momento que é da família, que eles vão conversar primeiro e logo depois eles passam todas as informações para eles. Eles continuam insistindo e a Auliá já está começando a ficar invocada, mas ela não deixa isso transparecer e pede que, por favor, que eles respeitem esse momento e que quando for depois eles conversam com eles, porque na realidade tudo que aconteceu ali é um mal entendido, porque o filho dela é muito amoroso e que ele gosta sempre ali de dar o seu ombro amigo. Só que parece que é perdido, parece que a Auliá ali está falando inglês, ninguém está entendendo. Então um dos repórteres pergunta diretamente para o Ardan se então é verdade que ele se casou e que ninguém da família sabia disso. Todos agora ficam em silêncio e agora o Mehmet ele entra na jogada e pede que, por favor, que eles respeitem e que façam a pergunta de um por um. Então é aí justamente quando um dos repórteres pergunta se de fato eles não sabem quem é a nova integrante da família. A Auliá diz que não, que isso tudo que estão falando aí não é verdade. Então é aí quando eles escutam aquela voz bem longe dizendo que acredita que todos eles já conhecem ela, não é verdade? Ou ela está equivocada? Então todo mundo olha assustado para trás. Quando olha, é a Efsun que está fazendo ali a sua volta triunfal, como ela disse que iria fazer na frente de todo mundo. De início, todas as câmeras ali, máquina fotográfica, se viram para Efsun. Ela começa a sorrir, tiram fotos, gravam ela, enquanto o Mehmet, o Ardan, também ali a Auliá, a Mug, todo mundo ali ficam olhando assustado, tentando entender o que gota serena é que a Efsun está fazendo ali. E antes que eu dê continuidade aqui, pessoal, para vocês aí que estão acompanhando a novela, se vocês pudessem dar de fato um castigo que ela, a Efsun, está merecendo, qual seria o melhor castigo? Deixa aí a tua opinião nos comentários, e se você quer que a Efsun ela pague por todo o mal que ela está trazendo no decorrer da novela, deixa aí o teu like, tá bom? E só mais uma pergunta, eu gostaria de saber qual é a cidade que você nos assiste, então deixa aí o teu nome e a cidade de onde você está nos ouvindo, tá bom? A Efsun, a cada passo que ela dá ali, todos ficam olhando assustado, tentando entender o que ela está fazendo ali, e muitas pessoas ficam tirando fotos. A Mug até abre a boca ali e fica assustada com o que ela está vendo. O Mehmet, por sua vez, ele fica até sem entender, olha para o Ardan que está vendo ali que a Efsun não tira o olho dele e continua ali muito assustado, tentando entender o que é que está rolando ali. Só que é nesse momento onde vem a lapada, porque uma das mulheres ali que está tirando fotos, ela pergunta a Efsun se eles poderiam tirar uma foto dela com o esposo dela e pede que, por favor, que ela fique ao lado do Ardan, deixando assim a Auliá revoltada. Ela, quando se aproxima do Ardan, o Ardan até xinga ela e ela pede a ele que, por favor, que ele fique tranquilo, que ela resolve tudo, e depois ainda tem a cara de pau de dizer que o meu esposo, ele está um pouco estressado. Então a Auliá, ela toma a frente e diz que, por favor, que está tendo ali um equívoco, que essa mulher não é esposa do seu filho, que ela vai tentar ali resolver essa situação entre eles, e olha para Efsun revoltada e pergunta a ela o que é que ela está fazendo, que elas estão ali de frente à imprensa e ela está pagando aquele grande mico ali, e que casamento eles estão falando, como assim que ela está casada com o seu filho, que isso não pode ser verdade. A Efsun então fica debochando dela e diz a ela que justamente porque a imprensa está ali, que ela deveria se comportar e não ficar pagando esse mico, quem está pagando é ela, e ainda chama até a Auliá de sogrinha, olha só. Ela continua dizendo a Auliá que ela se comporte por conta
conta da reputação dela e diz que sabe muito bem que aquele não é um lugar ali que seja ideal para que eles venham conversar sobre tudo isso. Ela continua dizendo que se por ela tinha feito uma festa, convidado a imprensa e a Fuliar, ela fica até assustada com tudo isso que está acontecendo. Eles ficam sem palavras, sem entender por que isso ali está acontecendo, e ela continua dizendo que ela está muito, mas muito apaixonada pelo Arda e que isso aconteceu muito rápido. Logo depois, a Efsun, ainda para arrebentar a boca do balão, ela pega ali a ata de casamento e entrega a Oliar, dizendo que ali está a prova que ela está casada com ele. A Oliar continua revoltada, dizendo que sim, que ali está a prova que isso tudo ali é uma farsa e que vai provar para todo mundo que isso ali é uma verdadeira mentira. A Efsun diz a ela que ela não poderia fazer isso, prometeu uma coisa que ela não vai poder cumprir e que tudo ali está apenas se provando que ela se casou com ele lá em Paris. O Mehmet também fica muito assustado com o que ele vê, depois tira ali da mão da Oliar e sapeca nos peitos do Arda, entregando a ele. Então a Efsun pega, continua com o deboche dela e a Oliar pede a ele que, por favor, chame ele de filho querido e diga que tudo isso que está acontecendo é uma mentira, que ele não se casou com a Efsun, né? Arda fica calado, não responde nada e o Mehmet diz que, por favor, que ele fale agora mesmo. O Arda então ele balança a cabeça, ela começa a ficar um pouco ali amargurada e a Efsun ela não deixa de provocar e chama novamente ela de sogrinha, e porque ela não se junta ali ao lado deles para que eles possam tirar umas fotos. Só que nesse momento é quando a Efsun ela começa a dizer como que foi o casamento dela lá em Paris e diz que foi muito bonito e não sei o que lá, e fica falando um monte de coisa, e é nesse momento que a Oliar ela não aguenta e acaba caindo. Depois a Efsun começa a demonstrar ali que está desesperada, mas ela deixa até eles entender que ela está fazendo apenas um deboche e pede que eles se afastem, que depois, quando for em outro momento, ela vai fazer uma festa para comemorar tudo aquilo, mas que, por favor, de início eles dêem um pouco de tempo ali para eles. O Mehmet então pede para que agora mesmo ele chame um médico para ajudar e logo depois grita com a Efsun e diz a ela que ela se cale agora mesmo. O Atés vem chegando agora com a Barra e vê todo aquele auê ali e pergunta o que é que está acontecendo aqui. A Barra faz a mesma coisa, vê ela daquela forma e pergunta o que foi que aconteceu. É aí quando ela olha para a Efsun então começa a sorrir e a Barra revoltada pergunta o que é que ela está fazendo ali. A Efsun então começa a debochar da Barra e diz que ela se casou e que ela é a esposa do Arda e que espera muito que no futuro eles tenham muitos filhos ali, atarrãezinhos. A Barra continua ali sem entender nada e pergunta que estupidez é essa que ela está dizendo. A Efsun diz ela que não, que ela não tem nada de besteira, tudo que ela está falando de fato é verdadeiro e que sabe que como isso aconteceu muito rápido, vai levar um tempo para que eles possam saber tudo isso, mas que agora ela tem outras coisas para resolver e quando for depois fala com eles. A Barra continua sem entender nada e a Efsun ela sai comemorando porque todo o plano que ela colocou em jogo com a Sultan até o momento está saindo 100% correto e ao ir saindo, ela sai sorrindo e comemorando tudo. Só que olha só, a cena muda, vai lá para casa do Elias, que nesse exato momento ele seguiu a Sultan, que levantou o colchão, tirou um monte de dinheiro e ele tá vendo tudo ali ao mesmo tempo que o telefone toca. Então é a Efsun e ela sorridente pergunta a Efsun, e aí o que foi que aconteceu, como foi que se saiu tudo? A Efsun então sorridente bastante ali, ela diz que agora sim todo mundo já sabe que ela é a nova integrante, a esposa de um dos atarrães. A Sultan pergunta o que foi que aconteceu com a Oliar e a Efsun diz que ela estava tão emocionada que ela acabou até caindo. A Sultan então também começa a debochar e vale lembrar que o Elias está bem ali escutando tudo, não esqueça não. E então ela começa a dizer que isso é muito lindo, que ela está muito emocionada porque o filho dela agora está casado, né? Então a Efsun ela só faz sorrir, comemorando ali a desgraça dos outros.
Só que o Elias, ele fica agora, a parte dele de ficar todo perdido, que logo depois que a Sultan diz assim, que com uma nora igual a você, Efsun, é lógico que qualquer um ali iria cair. Então o Elias, ele fica ainda mais perdido, como assim que ele não consegue entender que a filha dele, a Efsun, está casada. O Elias, ele escutou bastante e logo depois ele vai se saindo, não quer mais ouvir aquela conversa, e a Efsun diz que quando for depois elas duas conversam porque o táxi dela já está chegando, e logo em seguida desliga o telefone. Já com a Sultan, quando ela vai saindo, ela acha mesmo que ninguém ouviu. É aí quando o Elias grita com ela, chama a atenção dela. Quando ela olha, ele pergunta a ela a quem foi que ela chamou ali de genro e obriga ela para que ela diga agora mesmo. Ela fica calada até de raiva ali, ela aperta aquele dinheiro e ele continua questionando ela para que ela diga agora mesmo com quem foi que a Efsun se casou. Por sua vez, a Sultan, ela fica sem saída, sem saber o que responder para o Elias. É isso aí, pessoal, não se esquece que todos os dias, assim que terminar Essa Vida é Minha, temos vídeos novos de tudo que irá acontecer na sua novela preferida, e não esquece de clicar nesse vídeo que está aparecendo para você, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos da sua novela preferida. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.